Fala nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal que passa a todas as notícias do Flamengo sem enrolação. Eu começo esse vídeo, assim como o de ontem, falando uma notícia muito importante. A volta da torcida aos estádios foram negadas, por conta dos surtos de Covid-19 que tiveram entre os times, principalmente o Mengão, e também tiveram surtos Fluminense e Goiás, e também pelo surto de Covid-19, o jogo do Flamengo x Palmeiras, que estava marcado para amanhã, foi suspenso, até o momento, mas vale lembrar que o último jogo do Flamengo também tinha sido suspenso e voltaram atrás, e a partida aconteceu normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro acatou o pedido feito pelos sindiclubes e a partida acontecerá em uma nova data. De acordo com a decisão, há uma multa de 2 milhões em caso de descumprimento, a ser revertido para instituições de saúde no combate ao Covid-19. Ao todo, o Flamengo tem 19 jogadores infectados com coronavírus, fora membros da comissão do departamento de futebol e dirigentes. O surto de contágio aconteceu durante a passagem da delegação pelo Equador, onde a equipe do técnico Dome encarou o Independiente del Valle no último dia 17 e o Barcelona de Guayaquil na última terça-feira pela Libertadores, diante do alto número de funcionários com testes positivos e a iminência de a partida ser realizada. Os sindiclubes, Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, acionou ontem, dia 25, o Tribunal Regional do Trabalho. Um ponto indicado é que os funcionários do rubro-negro necessitam ficar um período em isolamento. O TRJ do Rio de Janeiro entendeu que o confronto teria risco elevado de contágio e deu sinal positivo pleito. O TRJ do Rio de Janeiro declarou que manter a partida implicaria risco demasiado para a saúde de jogadores das duas equipes, comissão técnica e demais empregados. Além disso, há risco de contaminação dos familiares quando retornarem para suas casas. Portanto, a fim de garantir a integridade física e a manutenção da saúde dos empregados do segundo réu, o Clube de Regatas do Flamengo concede a tutela de urgência em caráter liminar, e determina que a suspensão do jogo designado para o dia 27/9/2020 entre o Clube de Regatas do Flamengo, Sociedade Esportiva Palmeiras e São Paulo seja cancelado, em caso de descumprimento da medida. Ou seja, caso insistam na realização da partida, há estipulado uma multa de 2 milhões de reais, a ser revestido para instituições de saúde no combate ao Covid-19, disse trecho da decisão. Paralelamente ao processo movido pelo Sindiclube, o Flamengo aguardava uma nova resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, após um pedido de revisão da decisão proferida ontem, dia 25, que manteve o duelo para este domingo. Anteriormente, o Mengão já havia recebido também a negativa Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para o mais querido, o adiamento da partida é uma questão de saúde pública. Um outro ponto destacado pelo clube foi os profissionais que dão suporte ao elenco foram expostos ao vírus, o que impedia que exercem suas atividades à data da partida. O Palmeiras, por outro lado, sempre se mostrou contra a mudança na data do confronto, comprando a briga pela manutenção do dia original, e tendo inclusive a participação de seus jogadores na articulação nos bastidores rubro-negros. E eu já começo o vídeo de hoje contando para vocês que o técnico Jorge Jesus ajuda o Benfica a contratar Felipe Luiz, e foto do encontro deles com o empresário do lateral e vazada, e a situação preocupa a nação na web. O lateral do rubro-negro continua na mira do treinador português Jorge Jesus, que teria se encontrado um empresário do jogador para conhecê-lo e deixar o Brasil, depois de ter passado por uma situação desconfortável na Libertadores. O Mengão se reerguer e agora quer conquistar 3 pontos no Campeonato Brasileiro, para pagar a derrota na 10ª rodada diante do Ceará por 2-0, onde a equipe se mostrou muito abaixo dentro de campo. Para conseguir essa consistência, o treinador Dome vai precisar de todo o elenco disponível, principalmente por ser um dos favoritos ao título em 2 competições distintas. Porém, mesmo após ter perdido o lateral Rafinha, recentemente, o mais querido pode ser outro abaixo importantíssima no elenco, que é o Felipe Luiz. Desde que o técnico Jorge Jesus deixou o clube, tentou por algumas vezes levar jogadores do Mengão para Portugal, e o foco dessa vez novamente é o lateral esquerdo. Nessa linha, segundo as informações, uma foto dos representantes do jogador junto com o treinador português em Portugal foi vazada na web. Torcedores rubro-negros, vemos Felipe Luiz como titular absoluto da equipe, desejando de todas as formas a sua permanência no mais querido. Mas a situação pode ficar complicada e uma possível proposta pelo medalhão pode chegar nos próximos dias. Mas e aí, rubro-negros, na opinião de vocês,
Vocês acham que Felipe Luiz fará muita falta no Flamengo? Vocês acham que sim, ele é titular absoluto. Vocês acham que não? Tem muitas opções do mercado. Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês. A próxima notícia que eu vou falar é muito importante. O goleiro César não viajou com a equipe do Flamengo, e irá ser desfalque para a possível partida contra o Flamengo. Até o momento o jogo está suspenso, mas o Flamengo viajou para São Paulo. Comentem aqui embaixo se o jogo deveria ter sido adiado ou se deveria ter jogo normalmente. Se tiver alguma decisão diferente da que eu estou falando no vídeo, pode rir de mim, kkkk. Eu como rubro-negro estou muito irritado com o que está acontecendo na internet. Isso é um desrespeito a nós torcedores e a instituição Flamengo. Aconteceu o seguinte: tem uma hashtag que eu acabei de ver agora que se chama Flamengo Fujão, onde torcedores de todos os clubes estão detonando o Flamengo, por conta da provável não realização da partida amanhã. Para quem não sabe, é que amanhã às 16 horas o único jogo deste horário é Palmeiras e Flamengo e envolve muita coisa, onde não envolve só o Flamengo, só o Palmeiras e só a CBF. Esse jogo envolve também a Rede Globo de televisão. Tem como jogo das 16 horas, o único jogo das 16 horas o Flamengo. O problema é que tem cotas de patrocínios que já foram vendidos para o jogo. Palmeiras e Flamengo é diferente. Por exemplo, se ela resolver adiantar uma partida, como por exemplo Botafogo e Bragantino colocar nas 4 horas da tarde ou Corinthians e Fluminense, estou só colocando para vocês que nem sei quais são os jogos de amanhã, é diferente, porque as cotas de patrocínio foram vendidas para esse jogo específico. Patrocinadores que aparecem durante o jogo no intervalo do primeiro para o segundo tempo, isso tudo já está vendido. Que é um prejuízo para a Globo muito grande. Então não envolve só Flamengo, Palmeiras e CPF. Não envolve só Cinda Clubes. O Flamengo viajou hoje a São Paulo por volta das 15 horas da tarde. Já está em São Paulo há cerca de 2 horas e o Flamengo não divulgou uma lista de relacionados. Meu Deus do céu, vocês não vão acreditar o que o babaca do Neto acabou de falar do Flamengo, depois é humilhado, e não sabe o porquê. Vamos rir desse babaca kkk. E aí, meu irmão, o Flamengo tá assim, ó. Vocês não quiseram a MP? Vocês não foram lá com o Bolsonaro puxar o saco dele? Eu não tenho medo de ninguém, não, velho. Não tenho medo de internet, não tenho medo de nada. Só tenho medo de Deus. Vocês não foram lá vestir a camisa, o presidente que é palmeirense vestiu a camisa. Aí vocês vão lá, o protocolo do Covid, tava tudo certo com o Flamengo. Que até falou que o Ministério Público da Saúde tinha que saber do protocolo do Flamengo. Quem treinou antes? A Globo foi lá com, não sei como é que chama esse negócio aí, que você que gosta aí. Drone? Com aquele drone, né? Você quer ter um drone pra botar lá em Araras, pra ver o Tunicão. Já tem. Já tem, aí você já tem, tá vendo? Aí você vai, mostra o treino, não treinou. Aí quer jogar antes. Terminou o campeonato carioca antes. Teve mais tempo para treinar pro brasileiro. Teve tudo, Flamengo. Agora, meu irmão, por que vocês não fizeram a mesma coisa com o CSA? Por isso que eu sou diferente dos outros comentaristas, não no nosso aqui. Cada um tem seu estilo. De quem apresenta programa de televisão. Porque eu não tenho medo de falar. Por que vocês não foram a favor do CSA? Por que vocês não brigaram com o Goiás quando jogou contra o Palmeiras aqui? Por que o sindicato do futebol hoje tá com uma nota, como é que pode jogar? Mas por que vocês não fizeram isso com o Goiás? Por que é sempre com os grandes aqui? Por que o grande sempre fica mais rico? Por que o grande pode não passar na fila? Por que o grande tem que ficar na frente dos outros? Por que a gente tem que ter SUS aqui? Por quê? Por que é sempre eles? Não, senhor, tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. Sabe por que tem que jogar? Porque o Goiás jogou. Porque o CSA jogou. E aí o Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo, que é dirigido por Martorelli há 40 anos, mas será que não tem ninguém que pode ser presidente do sindicato? O Martorelli, então, fez uma carta de repúdio, não sei o quê, papapá. Mas por que você não fez pro Santo André? Que teve o estádio com um hospital de campanha e perdeu. Por que você não fez pro Mirassol? Por que você não fez pro Guarani? Por que você não fez pros times pequenos que disputaram o Campeonato Paulista? Que mais de 19 jogadores saíram, que não tinha grana, não é verdade, Veloso? Edilson, quando a gente veio falar aqui, você jogou no Tarabi, eu joguei em time pequeno. Agora vai querer dar uma de gostoso agora? E outra coisa, não tem que ter ninguém assistindo o jogo em estádio. Não tem que ter 30%, não tem que ter 40% de ninguém. Vocês estão fazendo um protocolo ridículo nesse país.
Se fosse o Palmeiras que tivesse essa situação, o Flamengo deixaria de... Não, o Flamengo ia querer ter jogo. É lógico. Ia querer ter jogo também. Eu só vou falar uma coisa. Lembra quando o Flamengo jogou no Maracanã e pessoas estavam morrendo lá de Covid? O de campanha estava dentro do Maracanã. O Flamengo jogou lá, e não que foi? Forçou para voltar ao campeonato. E que forçou para voltar junto com a Federação Carioca. Não, sabe? Aí o Landim disse o seguinte, que tem uma tática para não pegar o Covid. Pelo menos foi isso que eu entendi. A tática é o seguinte... Vou te falar uma... Palavras dele, hein? Foi demais, essa eu vi. Palavras dele. Ó, quando eu for tirar uma foto, porque ele é famoso agora, né? O Landim, né? Mexe com petróleo, pá. Eu tiro a máscara e prendo a respiração. Tira a foto, aí depois... Por isso que os jogadores do... Leva ele para a Organização Mundial de Saúde. Deixa eu só terminar, o Fernandinho. Aí você, como é o nosso intelectual daqui, né? Você vai... explicar o que ele quis colocar. Ele falou que ele prende e aí depois ele respira. E foi o que aconteceu com os jogadores do avião. Todos eles prenderam a respiração e tiraram a foto. Aí quando o cara faz isso, ó, faz aí você do outro lado aí. Eu tenho coisa que eu gostaria de falar na televisão, mas pra esse horário é muito difícil. Se você prende aqui, você solta gases, cara. Solta gases? Você fica... Cara, você pode fazer alguma coisa errada pro mundo, diga-se de passagem. E às vezes pode não sair só gases. Exatamente, porque por sinal é o que está fazendo muitas vezes, né? Então, Neto, e o Flamengo também, a gente viu nas fotos que o Landim tentou justificar com essa bobagem que ele falou. Que bobagem? Que o Flamengo não vem cumprindo também o que é determinado. No avião a gente viu que estava todo mundo junto. Vimos também que estava todo mundo sem máscara. Então o protocolo que não é cumprido pelo Flamengo ajuda que o contágio se espalhe entre o elenco do Flamengo. E o pior, né, Edilson? Quando eu quis jogar primeiro? Quando teve o drone da Globo. Lembra que a Globo pegou eles treinando antes? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que todos os dias às 1h da tarde eu estou aqui, trazendo todas as notícias do Flamengo sem enrolação. Se puder, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tchau!